Outra coisa que eu queria perguntar que eu falei aquela hora é que você falou de intradialítico e interdialítico. Explica um pouquinho o que é, qual a diferença, por que fazer um, por que fazer o outro. Reabilitação intradialítica, como o próprio nome diz, é dentro do período de diálise, né? Ele está ali na máquina, então inicia-se a reabilitação nesse período que ele está fazendo diálise. Com certeza é muito mais fácil para o paciente, já otimiza ali aquele tempo que ele está fazendo a diálise, né? E depois ele libera e já vai para casa. O interdialítico é fora do ambiente, né? Do âmbito ali da clínica de diálise, é fora do período de diálise, por isso chamado de interdialítico. Então, normalmente, costuma ver esse paciente fazendo exercício fora do dia que faz a hemodiálise. Se ele faz todos os dias, ele faz um período após ou antes, mas fora da diálise. Então, essa basicamente é a grande diferença, né, entre essas duas modalidades. E aí a questão de intensidade. Realmente, interdialítica, você consegue aplicar intensidades cardiovasculares, até mesmo de exercício resistido, terapias combinadas, muito maior quando comparado com o intradialítico. Porque, lembrando, ele está com acesso venoso, ou catéter, ou a fístula artéria venosa. Isso geralmente é domicílio ou não? Ele vai até o centro também? Nós temos, né, clínicas, serviços que têm o centro de reabilitação. Então, com ergômetros, bicicleta, esteira, estação de academia, pesos, né, para bolas, espaldar, enfim. É um mini centro de reabilitação para justamente promover esse efeito cardiovascular e resistido nesse paciente. E tem algumas coisas também, paciente, por exemplo, que é muito frágil, risco de queda alta e tal. A gente tem um protocolo de treinar esse paciente. Dispositivo de marcha, treino de equilíbrio. Aí você vai treinar treino de equilíbrio com idoso que é alto risco de queda. Aí o cara cai lá, perde a fístula, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que aí a gente joga para o interdialítico para conseguir otimizar e até pela segurança do paciente. Porque a reabilitação tem que ser mais ampla, né? Tem que preparar o paciente. Mais específica. Não, e depende do paciente também, né? Da necessidade dele ali. Uma coisa que a gente tinha dificuldade, a gente tentou fazer reabilitação interdialítica na época lá, tentou implementar um projeto, porque tinha o intra, a gente tentou fazer um projeto de interdialítico. Só que aí o paciente ia na diálise segunda, quarta e sexta. Aí você falava assim pra ele, ó, a gente quer propor pro senhor vir aqui de terça e quinta para fazer reabilitação. Não vai. O que ele falava pra gente? Eu já venho aqui todo segunda, quarta e sexta. Falei assim, eu não queria nem vir segunda, quarta e sexta. Você quer que eu venha terça e quinta? Então, assim, a gente tinha essa barreira grande, tudo bem que era uma população diferente, população do SUS, uma condição socioeconômica bem ruim lá de Prudente, mas tinha esse problema, essa barreira do ir mais vezes. Vocês têm esse problema? Assim, ele acorda às 4 horas, esse paciente. Chega para fazer diálise às 6 da manhã. Ele não vai fazer realmente o interdialítico, né? Essa é a grande dificuldade. Diálise 3 vezes a semana, ele fica 3 horas e meia, 4 horas na máquina. Então, para você, e aí depois ele, né, pensando nesse paciente que você está falando, ele vai voltar com condução, normalmente da prefeitura. Realmente é muito difícil. Por isso da importância da reabilitação intradialítica, principalmente para esse paciente. E para conseguir os 3 dias do atende já foi difícil, para ampliar mais 2 é outra burocracia, exatamente. Né? Não, e vocês estão falando, o cara pega condução para ir para casa, a maioria saía da diálise e ia trabalhar. Mesmo sofrendo todo aquele problema de sair com aquela fadiga, às vezes um pouquinho daquela coisa da hipotensão que dá um pouquinho. Cãibra, tem muita cãibra. O cara saía dali e ia trabalhar, velho. Porra, era foda. Mas assim, a gente fala que é obviamente o foco principal, o paciente, o bem-estar, a funcionalidade, a reversão clínica, a estabilidade clínica, estabilidade funcional. Mas eu lembro de uns estudos assim que eu lia de terapia intensiva, um de 2009, que eu acho que até o Greg acabou no HC fazendo algo voltado para esse direcionamento, que é o impacto do movimento sobre a máquina. Tempo de vida do filtro, que nas hemodiálises contínuas, obviamente na UTI a gente consegue ter um parâmetro melhor, assim. Eu imagino que na HD, na HDF, como é tudo muito mais dinâmico, muito mais rápido, seja um pouco mais difícil de você conseguir ter essa observação. Mas, pô, existe algumas evidências. Ainda foi nessa direção? Alguém conseguiu falar, não, era loucura? Ou, de fato, sim, a reabilitação, o movimento, a reab intradialítica, ela reduz o custo do serviço em relação à máquina, em relação ao que o serviço vai gastar para preparar para o paciente ali a disponibilidade da hemodiálise? Surgiram estudos nessa linha de raciocínio pensando na eficiência da diálise.
Mas na qualidade da diálise. Na qualidade da diálise. Esse fluxo sanguíneo que você está promovendo ali, o aumento com o exercício, será que melhora ou não a qualidade da diálise? Mais perto? Então, surgiram essa linha de raciocínio, ainda tem e é comprovada a melhora nessa eficiência dialítica. Mas pensando em custo, realmente é o que nós temos que levar para os gestores de clínica. Né? O que a fisioterapia impacta, além da qualidade de vida, será que impacta em relação ao custo? Não é a nossa realidade, né? Porque hoje as máquinas não usam filtro de reuso, é totalmente diferente. Mas pensando num paciente SUS, será que realmente interfere, né, no custo, na diminuição, né, na troca, máquina, filtro, enfim, é realmente algo para se provar. Né? Esse estudo de 2009, se eu não me engano, falava que aumentava em 3 horas o tempo de vida do filtro. Você lembra desse estudo? Esse estudo é um estudo com paciente de UTI, porque de fluxo contínuo. Na UTI, assim, tem aquele velho mito assim de não pode mexer com o paciente que está em hemodiálise, né? E aí a gente tem que lembrar que tem tipos de diálise, né? Por isso que a gente começou falando disso. Então na UTI você tem hemodiálise que ela é intermitente, que é igual o paciente faz lá no ambulatório. Então ele fica lá na UTI 2, 4, 6 horas com a diálise e ligou, tem hora para acabar. O grande problema da UTI, e essa eu posso fazer exercício antes ou depois. Por isso que a gente fala, não precisa ir durante, porque você pode ir antes ou depois. Só que na UTI a gente tem a contínua, que pode ficar ligado 10 horas, 2 dias, 10 dias. Tem relato na literatura de mais de 15 dias uma diálise ligada continuamente. Eu não gosto muito de chamar ela de contínua. Eu gosto de hemolenta. Hemolenta. Hemolenta é coisa linda. É que a hemolenta ela é intermitente. A hemolenta tem hora para acabar. O fluxo dela é bem baixo, mas ela é mais alto que o da contínua. Porra, mas eu adorava esse apelido, velho. Por que a gente faz diálise contínua na UTI? Porque você precisa de um fluxo que sai entre paciente e máquina. Conforme você aumenta o tempo de diálise, o que você faz com o fluxo? Você abaixa. Então, quanto mais baixo o fluxo entre paciente e máquina, menor repercussão hemodinâmica. Então, naquele paciente que está cheio de droga vasoativa, que está instável hemodinamicamente, você põe ele na diálise contínua, tem um fluxo super baixo, só que para dialisar ele tem que ficar ligado horas, dias. Então, assim, aí nesse paciente, como que eu vou esperar 5 dias para fazer exercício? Não dá para esperar. Então, esse cara tem que receber atendimento durante. Então, foi feito primeiro os estudos de segurança, viu que podia mobilizar, você pode então sentar esse cara, pôr de pé, andar, né? Então, inclusive, o pessoal lá do... Só não pode ser fisioterapeuta, que você pega na maçaneta do quarto, a hemodiálise alarma, velho. Ela alarma. Na hora, velho. Eu pego na maçaneta, pipe, falo, porra, nem cheguei, velho. Calma, né? A galera lá do Ernesto Dornelles, lá em Porto Alegre, pô, os caras andam com paciente de diálise quase todo dia na UTI deles, porque tem muito paciente de diálise e lá eles reabilitam. Cara, é uma UTI muito legal nessa área de reab. Totem, assim, né? Grandona. Dá pra você ir empurrado. E aí... O que eles viram nesses estudos, que além de ser seguro, aumentava o tempo de vida útil do filtro. Então tinha que trocar menos vezes, porque imagina, fica ligado 11 dias, quantos filtros você vai ter que usar? Porque ele tem uma vida útil ali. Sim. Então você trocava menos, durava mais, então isso economicamente para o hospital é melhor. Então é um estudo bem legal. Quanto que é um filtro desse? É caro, pô. Caro. E na clínica eles usam um por dia pro paciente, né? É diferente dessa diálise. No SUS, a hora que acaba, eles lavam o filtro, botam numa caixinha com o nome do paciente, aí no próximo... Ele vem novamente... Até esgotar aquele filtro até, né? Até o máximo. Por isso que a diálise vai perdendo eficiência também, porque o filtro vai sendo reutilizado, chega uma hora que... E aí por isso que eles começam a passar mais mal. Mas olha que interessante. Eu não sei se tem esse estudo na intradialítica do SUS, mas, por exemplo... A reab intradialítica, quem usa filtro de reuso, será que o filtro não dura mais? Uma ideia. Às vezes tem esse estudo, eu não conheço, pô. Né? Também eu não conheço. Às vezes dura o mesmo tempo com uma qualidade melhor de diálise. O raciocínio é o mesmo, né? Sim. Né? E pensando na reabilitação, tirar o paciente, movimentar, né? Essa questão, acho que faz sentido.